Ô, Prando, eu queria aproveitar a sua presença aqui conosco para a gente já ir direto falar sobre essa movimentação importante que está tendo aqui na capital federal, que é os nomes, né, que vão ser escolhidos para 2 cargos estratégicos. Eu vou trazer aqui em Minas Gerais, depois a gente vai ter a oportunidade de detalhar ponto a ponto aqui. Mas o presidente Lula, então, ele já teria batido o martelo para indicar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. E o Paulo Gonet Branco foi escolhido para comandar a Procuradoria-Geral da República, no lugar de Eliseta Ramos, procuradora interina, que ficou no lugar de Augusto Aras. Gonet Branco, que é vice-procurador-geral eleitoral e teve destaque, né, nesta função. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, Prando, o petista assinará as mensagens ao Senado nesta segunda-feira, antes de embarcar para a Arábia Saudita. De fato, né, Prando? Como o presidente fará uma viagem longa ao exterior, ele entendeu, então, por bem já colocar estes nomes em praça pública para que haja esse processo de maturação até na opinião pública e depois fica os trâmites. O que você acha da indicação do presidente Lula desses 2 nomes? Então, vamos lá. Você sabe que eu estava, Afonso, para escrever um artigo hoje, né, assim, dizendo, bom, cadê as indicações de Lula? Mas me parece que a ideia era justamente se recuperar da cirurgia que ele fez e fazer uma viagem para o exterior. Mas antes de viajar, ele quer, de fato, deixar esses 2 nomes. E, obviamente, que ontem à noite, já quando eu já estava deitado, olhando as últimas mensagens aqui nas redes sociais, já saiu alguns colegas, seus jornalistas, que noticiaram, né, que haveria hoje a indicação. Como o presidente Lula chamou os 2, né, ao Palácio do Planalto, é bem provável que se concretize isso. Mas a gente sabe que numa burocracia, seja na empresa ou estatal, vale aquilo que é publicado e está escrito. Mas, ao que tudo indica, serão os 2 indicados. Bom, a indicação, ao mesmo tempo, acaba, de certa maneira, né, Afonso, ofuscando um pouco o PGR, porque vai guindar a posição de ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça, né? E por conta disso, a gente sabe que há toda uma discussão do porquê Flávio Dino e não, por exemplo, Jorge Messias, que era até então cotado como o nome mais forte por conta de acreditar que ele teria uma visão e postura mais técnica, distanciando-se dos embates políticos e dos desgastes que o Flávio Dino teve na condução do ministério, mas especialmente porque o Flávio Dino entendeu um pouco dessa dinâmica das redes sociais e, quando atacado pelos bolsonaristas, especialmente, respondeu com ironia, com bom humor, e isso irritou mais ainda os bolsonaristas, que se notabilizaram de fazer esse tipo de inserção nas redes sociais. A grande questão é que tudo indica, pelo que foi noticiado e pelos bastidores, que o Messias perdeu espaço por conta do que aconteceu na semana passada, Afonso, que foi a PEC da limitação de decisões monocráticas dos ministros. Ou seja, o voto de Jacques Wagner, do PT, da Bahia, e com proximidade com o Messias, acabou implodindo esta possibilidade de Messias ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Então, o que prevaleceu? Prevaleceu a indicação de 2 nomes, o Gonet e o ministro Dino, que são indicações chanceladas por 2 ministros muito fortes na Suprema Corte, que é a Alexandre de Moraes e o próprio Gilmar Mendes. Então, ao que tudo indica, essas 2 indicações são chanceladas e provavelmente foi um ato de tentar distensionar as relações institucionais que ficaram abaladas com a aprovação da PEC, que é entendido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal como uma tentativa de intervenção ou até mesmo como um ataque direto. Então, devem ser indicados e depois serão sabatinados pelo Senado os 2 nomes que foram colocados por você, Paulo Gonet e o próprio ministro Flávio Dino.
Você sabe, Prando, que muita gente está falando assim, esses nomes vão fortalecer Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, porque são muito próximos, tem o aval, como você colocou assim. E como se isso fosse um problema em si, né? Os dois ministros, principalmente o Alexandre de Moraes, nessa quadra histórica, mostrou um papel importante ali em defesa da democracia, da consolidação do Estado de Direito, enfim. Mas esses dois nomes, independente de ter chancela, de quem quer que seja, são nomes muito já conhecidos e provados ali, né? Não tem nenhuma grande, ninguém inexperiente entrando nessa discussão, né? Eu queria aproveitar para falar para você sobre o Flávio Dino em específico. Como é que você vê essa indicação? Agora se abre um vácuo no Ministério da Justiça e isso também é uma preocupação, né? E olha, eu acredito, inclusive, Afonso, que a indicação dele para o Supremo Tribunal Federal, abrindo esse espaço no Ministério, faz com que os próprios ministros do Supremo e as lideranças políticas, porque vamos entender a lógica da coisa, né? Então, o que acontece? Você tem três poderes que devem ser harmoniosos e independentes entre si: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O que acontece na indicação de um ministro? Quem indica o ministro é o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo. Quem será esse indicado? Será membro do Poder Judiciário, do topo lá. Agora, não sei se está entrando ao vivo, você quer interromper, pode interromper. Não, só uma imagem para a gente ilustrar mesmo o Flávio Dino. Então tá bom, Afonso, porque eu achei que já era ao vivo, aí eu já paro de falar. Pode ser, né? A gente está atento, qualquer coisa a gente chama. Tá bom. Então, o que acontece? Você tem o presidente, que é o chefe do executivo, indicando um ministro para o Supremo Tribunal Federal, que é o topo da hierarquia na justiça. Só que ele antes tem que ser sabatinado pelo Senado, ou seja, pelo Poder Legislativo. E aí eu acho que é uma das grandes questões da institucionalidade e da harmonia entre os poderes. O que acontece com a indicação de Dino? Ele assume uma cadeira no Supremo, ficará por 20 anos, até a aposentadoria compulsória com 75 anos, que ele tem 55 hoje. Tem trajetória jurídica, professor de direito, foi juiz, foi governador, deputado, enfim. Então ele tem experiência, tanto política quanto jurídica. Agora, como é que fica o seu ministério? Há quem diga que poderia ser dividido em Ministério da Justiça e Ministério da Segurança Pública, e um nome que já é cotado talvez para substituição é da própria ministra Simone Tebet. Então eu não sei como é que vai ser, mas provavelmente, abrindo espaço, o Centrão vai chegar no presidente Lula pedindo mais espaço, os aliados e os partidos que são historicamente ligados ao Lula, de centro-esquerda e de esquerda, vão também disputar espaço, e aí, claro que isso aí o presidente deixa para o retorno de sua viagem, quem será esse substituto de Flávio Dino, que inclusive vale ressaltar que este ministério de Dino, que teve até esse momento Dino à frente, sofreu muitas críticas por conta aí do aumento do crime organizado, da questão de armas e tudo mais, droga, conflitos nos estados, enfim. Muitas vezes cai no colo do ministro questões que são estaduais, porque o chefe das polícias é sempre o governador. Mas vale ressaltar que é importante, agora Dino muda de postura, deveria pelo menos mudar de postura, amainando um pouco mais essa verve irônica e crítica que ele usa enquanto político e buscar uma visão mais técnica e afastada do calor da hora, de repente até fazendo aquilo que um juiz deve fazer, que é apenas falar nos autos. Pois é, Prando, você antevê alguma dificuldade maior para a aprovação de Dino no Senado? Eu me recordo aqui que quando o Lula indicou o nome para a Defensoria Pública da União, o nome foi rejeitado. E ali na ocasião, vários senadores bolsonaristas vocacionaram de que, olha, um recado, se for Flávio Dino indicado aqui vai ter problema, e muitos usam e abusam de fake news contra o ministro Flávio Dino para tentar descredibilizá-lo. Mas uma reprovação, uma rejeição de nome de indicado para o Supremo é uma coisa excepcional, raríssima. Aconteceu, acho que lá em 1800 e qualquer coisa. Você acha que corre esse risco? Parece que foi em 1845 e 5 nomes foram recusados. Olha só, pode acontecer? Pode. Seria algo absolutamente estranho ao ordenamento? De forma alguma, mas seria inusual, não seria usual, Afonso. A grande questão, Afonso, é que nós temos o quê? Nós temos a questão ligada ao nome dele, provavelmente os bolsonaristas ou aqueles mais ligados
política e ideologicamente aos valores expostos do bolsonarismo, vote contra. Mas eu imagino também, conectando a outra resposta que há pouco eu tentei falar contigo, né, explicar, imagino que a abertura do espaço no Ministério implique inúmeras negociações, inclusive tendo como objetivo a aprovação do nome de Dino e de Paulo Gonet. Então é bem provável que essas contas foram feitas e que o presidente da República não ia tentar jogar um nome que não tivesse o potencial de ser aprovado. Pode ser até uma aprovação mais apertada, pode acontecer, mas eu imagino, Afonso, que o desenho já tenha sido feito e a contagem de votos também. É óbvio que esse perfil de Dino, que enfrentou, inclusive, como eu disse, com bom humor, com ironia, com piadinhas, coisa que irritou muitos dos bolsonaristas, também irritará alguns. Por exemplo, Hamilton Mourão, que foi vice-presidente, já disse que tomaria um café com Flávio Dino, mas que ele não teria o voto dele para o Supremo Tribunal Federal. Agora, é uma costura política que deve estar sendo feita já há um bom tempo, e isso, inclusive, é indicativo da demora desses nomes saírem. E a gente também, estando aqui no meio político, né, Porando, sabe que, às vezes, um nome que tenha mais resistência, ele passa a preço mais caro. Isso não quer dizer nada errado em si, mas quer dizer o governo ceder mais a propostas de parlamentares, a indicação de cargos, enfim, algum tipo de sinalização de contrapartida. Isso também pode estar nas contas, né? Sem dúvida nenhuma, não. A precificação ela é diferente por conta de uma maior resistência. Agora a questão é a seguinte: política, Afonso, é negociação. Quem não quer negociar e quer ganhar sempre, não dá para ir para a política. Na política, você tem adversários e esses adversários hoje podem ser aliados num próximo momento. Então, assim, nós nos habituamos nos últimos anos a olhar a política a partir de uma polarização muito extremada, em que na maioria das vezes a argumentação perdeu espaço para a lacração, para os memes, né? Então isso tudo acaba atrapalhando. Agora, de certa maneira, negociar cargos, negociar poder simbólico ou concreto, recurso, faz parte da política. E eu sempre digo e insisto aqui, a negociação, no entanto, deve estar centrada dentro da legalidade, portanto, da lei, e com vistas à própria sobrevivência da democracia, do Estado Democrático de Direito. Qualquer negociação que escape da legalidade, ela pode ser eivada de corrupção ou de outro problema e deve, portanto, ser barrada. É por isso, inclusive, que nós temos uma imprensa livre e independente, que nós temos um outro poder sabatinando o ministro. A grande questão é que, para ministro do Supremo Tribunal Federal, além da idade, é exigido notório saber jurídico, o que não se pode contestar de alguém que é professor de direito e que foi juiz, lembrando que nós tivemos indicações para o Supremo daqueles que nunca foram juízes e tem bem menos cabedal teórico do que Flávio Dino, e a outra coisa é reputação ilibada. Particularmente, eu não sei se você sabe, mas eu desconheço qualquer elemento que seja algo que atente contra a reputação da indicação do ministro Flávio Dino, mas provavelmente muita coisa vai aparecer. E você lembrou bem, Flávio Dino tem rebatido muitas e muitas fake news ao longo do tempo, porque a gente sabe que uma parcela que não é pequena dos políticos e dos atores políticos, como eu disse, substituíram o debate racional, a negociação e o diálogo por fake news, teoria da conspiração, pós-verdade e toda sorte de negacionismo. Ô, Prando, e aí vai ser também automática aquela discussão de que se isso não é um movimento do PT ou de algumas alas do PT para suplantar, para não deixar que Dino seja candidato às eleições presidenciais, porque também isso se fala muito, né? Que Dino no Supremo seria uma forma dele não ser um potencial nome ali da esquerda para o Palácio do Planalto. Ele sempre se colocando muito fiel ao presidente Lula, dizendo que não disputaria com Lula, já falou isso algumas vezes, mas realmente o Dino no STF seria o caminho para ele não disputar 2026? Óbvio, óbvio. É uma outra dimensão. Eu estou até aqui, enquanto falando contigo, eu estou aqui tentando já concatenar o que eu vou escrever hoje à tarde sobre isso. Mas a outra dimensão é justamente essa. Lula tira um potencial candidato, porque a gente sabe o seguinte, Lula, durante a campanha, disse
que concorreria numa frente ampla, que não foi tão ampla assim, mas uma frente ampla para derrotar o bolsonarismo e não apenas o Bolsonaro. Nós sabemos que Bolsonaro foi sim derrotado, mas que o bolsonarismo permanece com força e com capacidade ainda de aglutinação. A grande questão é que, levando o Dino, que ficaria 20 anos no Supremo Tribunal Federal, ele tira uma figura que tem potencial de concorrer e de ganhar no plano nacional força e musculatura política. Agora, ficaria para o presidente Lula a própria reeleição, ou se por algum motivo da idade mais avançada, ou algum problema de saúde, ou mesmo até de um cansaço e não querer mais ser presidente, que eu duvido, em se tratando de Lula, é que você tenha aí a figura de Fernando Haddad, que é alguém que sempre está ali do lado do presidente Lula, e que, inclusive, no momento em que Lula estava preso e não pôde concorrer com condenação em segunda instância, foi a figura escolhida pelo PT para disputar com Bolsonaro e foi derrotado no segundo turno. Bom, nós temos aqui a participação de muitas pessoas conosco, eu estou me sentindo muito acolhido aqui no nosso almoço do My News. A Marília Candelária Bernardes fala: opa, boa tarde, My News, boa tarde, querido Afonso. Sigifredo também mandando um salve aqui, André Conforte. É isso aí, muito obrigado pela companhia de todos vocês. E aí começam muitas perguntas, viu, Rodrigo Prando? Olha lá, temos aqui o Sigifredo. Prando, Dino é um agente político, já foi governador 2 vezes. E agora, além de ministro do governo, é um senador eleito. Não é um erro do Lula indicá-lo? Então, o Sigifredo sempre participa, eu lembro até de todos, né? Então, Sigifredo, olha só, o Lula não entende como um erro, né? Como eu disse, existem 2 elementos que são fundamentais: o notório saber jurídico e a reputação ilibada. Então, a grande questão é que Dino deve se enquadrar. É óbvio que ele é um agente político, mas vamos lá, vamos pensar o seguinte, Sigifredo: é um agente político que torna-se ministro. Eu acho que o maior problema é quando você tem ministros que tiveram a vida inteira no campo jurídico, querem ter uma atuação e ação política. Eu acho que é muito pior o contrário do que se o Dino, como eu disse, se afastar dos holofotes, se ponderando um pouquinho sua conduta, amainar a forma dele lidar nas redes sociais e dos holofotes, e ele ter uma conduta mais técnica, podendo ser um bom ministro do Supremo Tribunal Federal. Agora, Sigifredo, você ou eu ou Afonso, quem quer que seja, a decisão é sempre do presidente da República, é do Lula no caso.